E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nos bastidores do Vasco da Gama, o nome de Fernando Diniz tem circulado com intensidade nos últimos dias. E o clima entre torcedores, jornalistas e membros da diretoria parece indicar que o treinador pode estar à beira de uma demissão que muitos já comentam em conversas reservadas. Diniz, conhecido por seu estilo ofensivo e abordagem psicológica diferenciada, enfrenta agora críticas cada vez mais frequentes sobre resultados e estratégias de jogo, algo que poderia, em um cenário típico de clubes brasileiros, ser suficiente para colocar qualquer técnico na corda bamba. Alguns rumores apontam que a diretoria estaria avaliando alternativas com a intenção de não repetir erros de gestões passadas, onde decisões tardias acabaram prejudicando a campanha da equipe. O ambiente dentro do clube também é motivo de especulação, já que fontes internas comentam que há insatisfação entre atletas que não se sentem totalmente adaptados ao modelo de Diniz, enquanto outros defendem veementemente suas ideias. Essa polarização só alimenta os boatos sobre possíveis mudanças na comissão técnica. Torcedores nas redes sociais reforçam essa narrativa, questionando resultados recentes e levantando hipóteses sobre nomes que poderiam assumir a vaga. A imprensa esportiva carioca, por sua vez, especula sobre reuniões que teriam ocorrido em caráter discreto, discutindo estratégias futuras e avaliando a performance do treinador. A pressão em cima de Fernando Diniz não é apenas por resultados dentro de campo, mas também pela maneira como a equipe tem se portado diante da torcida e da mídia, criando uma narrativa que alimenta rumores e instabilidade. Entre os possíveis cenários comentados, algumas vozes dentro do Vasco afirmam que uma demissão precoce poderia ser estratégica, buscando renovar ânimo e evitar desgaste maior durante a temporada, especialmente considerando jogos decisivos que se aproximam. Além disso, fontes extraoficiais sugerem que a diretoria estaria em contato com empresários e ex-treinadores, avaliando nomes que já passaram por clubes de expressão nacional, enquanto outros indicam uma busca por profissionais menos conhecidos, mas com propostas modernas de gestão e método de trabalho compatível com o futebol atual. A situação de Diniz também seria influenciada por contratos e cláusulas que poderiam dificultar ou facilitar sua saída, algo que alimenta discussões entre advogados do clube e consultores externos. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida divide entre apoio incondicional ao treinador e pressão por mudanças imediatas, criando um burburinho constante que reverbera em veículos de comunicação tradicionais e digitais. Jornalistas próximos ao clube comentam que conversas internas têm acontecido em horários alternativos, de forma reservada, aumentando a sensação de que algo pode ser anunciado a qualquer momento. Entre atletas, a percepção é de que mudanças no comando técnico podem impactar a moral do grupo, gerando especulações sobre desempenho em partidas futuras. Entre os pontos mais discutidos, um deles é a forma como Fernando Diniz tem conduzido treinamentos e montado esquemas táticos sempre, buscando posse de bola e intensidade ofensiva, mas que, segundo rumores, nem sempre encontra receptividade entre todos os jogadores. Algumas fontes sugerem que membros da comissão técnica questionam determinadas decisões durante partidas, enquanto a diretoria monitora de perto a evolução dos indicadores de desempenho, tanto individuais quanto coletivos. A imprensa esportiva carioca aponta que reuniões internas sobre o futuro do treinador já teriam sido realizadas com a participação de conselheiros e membros estratégicos, sempre mantendo sigilo absoluto. Paralelamente, a narrativa nas redes sociais continua crescendo, com torcedores levantando teorias sobre possíveis substitutos e relembrando episódios de desentendimentos passados entre Diniz e atletas, aumentando a sensação de que a decisão pode ser iminente. Algumas fontes próximas à diretoria comentam que a avaliação sobre a continuidade do treinador será mais política do que técnica, considerando o impacto de uma mudança no engajamento da torcida e em patrocinadores.
Enquanto isso, dentro do clube, membros do setor de comunicação trabalham para controlar rumores e transmitir confiança sem confirmar nem negar informações, mantendo o suspense e alimentando especulações. A pressão sobre Diniz, portanto, é resultado de uma combinação de fatores internos e externos, tornando a situação delicada e sujeita a desdobramentos inesperados. Outro aspecto que alimenta o rumor sobre a possível demissão de Fernando Diniz é a relação com atletas de destaque que, segundo comentários extraoficiais, apresentariam certa insatisfação com a forma de condução do time. Alguns deles estariam preocupados com a preservação física, rotinas de treinamento e estratégias de jogo, questionando escolhas táticas e posicionamentos adotados por Diniz. A situação cria um clima de tensão que, se confirmada a insatisfação, poderia justificar mudanças no comando técnico como forma de preservar o equilíbrio do elenco e a competitividade do Vasco em campeonatos decisivos. Entre jornalistas especializados, existem análises que indicam que decisões como a demissão de um treinador em momentos críticos da temporada podem ter impactos psicológicos positivos, incentivando o time e renovando o ânimo da torcida. Por seu outro lado, há quem aponte riscos de instabilidade prejudicando a continuidade de projetos e métodos que Diniz tenta implementar desde sua chegada. Rumores indicam também que reuniões estratégicas sobre possíveis substitutos incluem tanto técnicos com experiência em grandes clubes, quanto nomes promissores de divisões inferiores, considerados capazes de trazer inovação e motivação ao elenco. A diretoria, segundo fontes anônimas, estaria avaliando todos os cenários, mantendo sigilo absoluto para evitar turbulências e especulações desnecessárias. A narrativa que circula, portanto, reforça a ideia de que a decisão sobre Diniz pode ser mais próxima do que se imagina, criando expectativa entre torcedores e imprensa. Dentro do Vasco, comenta-se que a pressão sobre Fernando Diniz não é apenas pelos resultados imediatos, mas também pelo impacto da comunicação interna e externa do clube, especialmente considerando que a torcida ativa nas redes sociais vem exigindo respostas rápidas e mudanças estruturais. Alguns conselheiros acreditam que uma saída de Diniz poderia ser estratégica para sinalizar ação e responsabilidade, enquanto outros defendem que a paciência é necessária para manter a coerência do projeto de trabalho. Rumores indicam ainda que agentes e empresários de jogadores próximos ao clube estariam em contato com a diretoria, sugerindo nomes que poderiam assumir o comando caso a decisão de demissão se concretize. A expectativa é de que qualquer movimento seja planejado de forma meticulosa, visando minimizar impactos negativos no elenco, nos patrocinadores e na imagem do clube. Alguns veículos de comunicação apontam que encontros reservados entre dirigentes e ex-treinadores já teriam ocorrido, levantando hipóteses sobre nomes que poderiam substituir Diniz, mas sem confirmações oficiais. Ao mesmo tempo, nas redes sociais, debates sobre a continuidade do técnico se intensificam, com torcedores divididos entre apoiar o estilo ofensivo e criticar falhas recentes. Dentro do clube, profissionais de comunicação tentam gerenciar a narrativa enquanto rumores sobre reuniões estratégicas crescem, alimentando especulações e aumentando a sensação de que uma decisão pode ser tomada em breve. A tensão em torno do futuro de Diniz, portanto, é resultado de múltiplos fatores, todos em circulação sem confirmação oficial. Outro ponto que circula como rumor é a influência de patrocinadores e parceiros comerciais que estariam atentos à estabilidade do clube e à exposição de sua imagem, podendo ter voz na decisão sobre a permanência de Fernando Diniz. Embora oficialmente nenhuma intervenção tenha sido confirmada, fontes extraoficiais sugerem que reuniões discretas entre diretoria e representantes de marcas já teriam ocorrido, discutindo impactos de uma eventual troca de treinador na comunicação institucional e na relação com torcedores. Ao mesmo tempo,
Análises táticas de jogos recentes e desempenho da equipe em campeonatos nacionais e regionais teriam sido encaminhadas à presidência do clube, reforçando a pressão sobre o comando técnico. Torcedores continuam a criar teorias e debates acalorados nas redes, alimentando rumores sobre possíveis substitutos e datas prováveis de decisões. A sensação de urgência é reforçada por episódios de confronto direto entre imprensa e membros do clube em que jornalistas questionam a direção sobre planejamento e metas. Dentro do elenco, rumores indicam que alguns atletas aguardam sinais sobre mudanças para ajustar suas expectativas e motivação. No meio disso, Fernando Diniz permanece em foco, tentando manter normalidade em treinos e coletivas, enquanto a especulação cresce! A expectativa é de que qualquer movimento seja calculado visando evitar impactos negativos na performance e moral da equipe, ao mesmo tempo em que atende às pressões externas. Os rumores também envolvem possíveis alternativas táticas e estratégicas, caso Fernando Diniz seja realmente substituído. Fontes internas indicam que a diretoria tem observado padrões de jogos recentes, identificando pontos críticos que poderiam justificar uma mudança de comando. Ao mesmo tempo, conversas com ex-treinadores e profissionais do futebol sugerem que o clube busca alguém que consiga equilibrar disciplina, criatividade e resultado sem perder a identidade do Vasco. O burburinho se intensifica nas redes sociais, com torcedores especulando sobre nomes históricos e promissores, enquanto jornalistas comentam possíveis impactos no elenco e no calendário de competições. A narrativa que circula sugere que qualquer decisão será tomada rapidamente, evitando desgaste prolongado. Entre atletas, há curiosidade e preocupação sobre o futuro, levantando especulações sobre ajustes de comportamento e adaptação a novas metodologias. A diretoria, por sua vez, mantém sigilo absoluto, reforçando a aura de mistério e expectativa. Rumores indicam ainda que reuniões internas recentes teriam abordado cenários de curto e longo prazo, analisando riscos e oportunidades. A relação de Diniz com atletas, comissão técnica e imprensa é considerada determinante para a continuidade e pequenas falhas já estariam sendo analisadas. A pressão cresce, mas a decisão final ainda permanece envolta em especulações, aumentando o clima de suspense. Para fechar a primeira parte, destacar-se que a situação de Fernando Diniz no Vasco se tornou um tema quase diário nas rodas de conversas, redes sociais e veículos de comunicação. Rumores indicam que a diretoria está avaliando múltiplos cenários, desde a permanência do treinador com ajustes no trabalho até a substituição imediata por alguém com perfil diferente. A combinação de fatores internos, pressão da torcida, mídia, patrocinadores e desempenho da equipe cria um ambiente propício para especulações intensas, mantendo todos em alerta. A narrativa que circula aponta para reuniões estratégicas, sigilosas, avaliação detalhada do elenco e discussões sobre possíveis impactos de uma troca de comando. Enquanto isso, Fernando Diniz segue trabalhando consciente da pressão e buscando manter a estabilidade do grupo, mas ciente de que rumores podem se transformar em decisões concretas a qualquer momento. Torcedores, imprensa e comentaristas esportivos acompanham cada movimento, criando expectativas sobre o futuro do treinador. Essa situação evidencia a complexidade da gestão de clubes brasileiros, onde fatores extracampo podem influenciar diretamente decisões técnicas. A primeira parte desta história deixa claro que o clima é de incerteza, especulação e expectativa, abrindo espaço para novas reviravoltas e confirmações ou surpresas que podem redefinir o rumo do Vasco e a trajetória de Diniz. Fontes não oficiais indicam que a diretoria estaria analisando cenários alternativos, desde ajustes táticos para tentar melhorar o desempenho da equipe, até a substituição imediata do treinador por alguém considerado mais capaz de lidar com a pressão. E o contexto do clube? Alguns rumores sugerem que a decisão poderia ocorrer já nas próximas semanas, dependendo dos resultados dos próximos jogos, criando um clima de expectativa constante entre torcedores e jornalistas.
Além disso, comentasse que reuniões discretas entre conselheiros e ex-treinadores já teriam sido realizadas para discutir estratégias futuras e possíveis substitutos, mantendo o sigilo absoluto para evitar vazamentos. A pressão sobre Diniz não é apenas por resultados, mas também pela forma como ele lida com a comunicação interna, motivação do elenco e relação com jogadores influentes, elementos que, segundo rumores, podem pesar tanto quanto o desempenho dentro de campo. Entre atletas, a incerteza sobre o comando técnico gera especulações sobre adaptação a novos métodos e possíveis mudanças de rotina, intensificando a sensação de que qualquer decisão poderia ser tomada rapidamente. Nas redes sociais, torcedores dividem opiniões alimentando teorias sobre nomes de possíveis sucessores e reforçando a narrativa de tensão e expectativa que envolve o treinador. Um dos pontos mais comentados nos bastidores é a relação de Fernando Diniz com atletas que ocupam posições estratégicas dentro do time, como meio-campistas e atacantes principais, cuja adaptação ao estilo de jogo ofensivo e de posse de bola é considerada determinante para o sucesso do time. Rumores indicam que, em alguns casos, atletas teriam manifestado certo desconforto com decisões táticas ou frequências de treinamento, o que poderia influenciar diretamente a avaliação da diretoria sobre a continuidade do técnico. Em paralelo, informações não confirmadas apontam que membros da comissão técnica estariam discutindo a implementação de ajustes sutis para tentar evitar desgastes e melhorar a performance da equipe, mas que tais medidas podem não ser suficientes se os resultados não aparecerem rapidamente. Analistas esportivos comentam que a pressão sobre Diniz segue a lógica típica de clubes grandes, onde expectativas altas e histórico recente de desempenho impactam diretamente a estabilidade do treinador. Além disso, a possibilidade de substituição envolve uma série de fatores extracampo, como contratos e interesses de patrocinadores e repercussão da torcida, todos avaliados em silêncio por dirigentes. A narrativa que se forma sugere que a decisão sobre Diniz pode ser política tanto quanto técnica, refletindo a complexidade de gerir um clube de massa. Entre jornalistas próximos à diretoria, comentasse que conversas reservadas sobre possíveis cenários já estão em andamento, reforçando a sensação de que a qualquer momento rumores podem se transformar em anúncio oficial. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro fator que circula como rumor é a análise detalhada do desempenho da equipe em campeonatos recentes, incluindo confrontos decisivos e jogos fora de casa considerados críticos para avaliar a capacidade de Fernando Diniz de manter o Vasco competitivo. Fontes internas sugerem que a diretoria tem acompanhado estatísticas avançadas como posse de bola, finalizações, passe-chave e rendimento individual, buscando indicadores objetivos para fundamentar qualquer decisão sobre continuidade ou substituição. Ao mesmo tempo, rumores apontam que ex-treinadores e profissionais do futebol estariam sendo consultados discretamente, oferecendo opiniões sobre possíveis substitutos que consigam equilibrar resultados imediatos e manutenção de identidade tática. Nas redes sociais, torcedores intensificam debates comentando estratégias de jogo, escalações e possíveis impactos de mudanças no comando técnico, criando um burburinho que só aumenta a pressão sobre Diniz. Entre atletas circulam conversas sobre ajustes táticos, adaptação a novas metodologias e comportamento esperado, caso haja troca de treinador, alimentando especulações sobre impactos psicológicos no elenco. A narrativa geral sugere que, mesmo sem confirmação oficial, a diretoria está atenta a múltiplos cenários e pode tomar decisões rápidas, reforçando o clima de expectativa e ansiedade. A cobertura da imprensa esportiva acompanha cada detalhe, destacando rumores sobre reuniões sigilosas e estratégias para mitigar efeitos negativos de qualquer mudança.
Assim, o ambiente no Vasco permanece carregado de especulação e tensão, enquanto Fernando Diniz segue trabalhando consciente de que cada resultado e comportamento influencia diretamente seu futuro. Entre os rumores mais recentes, destaca-se a possibilidade de que Fernando Diniz possa permanecer no cargo, mas com mudanças significativas na comissão técnica ou ajustes nos métodos de treinamento, uma estratégia que alguns conselheiros acreditam ser capaz de renovar a energia do elenco, sem promover instabilidade. Fontes não oficiais indicam que essa alternativa seria considerada caso os próximos resultados mostrem sinais de evolução, equilibrando pressão externa e necessidade de continuidade tática. Paralelamente, circulam especulações sobre a entrada de um coordenador técnico ou consultor externo, cuja função seria apoiar Diniz na adaptação do time a novas estratégias, mantendo a identidade do clube. A narrativa que circula nas redes sociais também sugere que torcedores estão atentos a cada coletiva e treino, interpretando gestos, declarações e escalações como sinais sobre o futuro do treinador. Entre jornalistas esportivos, comentasse que a diretoria avalia impactos de longo prazo, considerando a relação de Diniz com jogadores mídia e patrocinadores, reforçando a ideia de que a decisão será estratégica e bem calculada. Rumores indicam ainda que encontros internos recentes abordaram cenários para diferentes resultados em campeonatos, analisando riscos e oportunidades. A sensação é de que qualquer movimento será planejado minuciosamente, buscando reduzir efeitos negativos e, ao mesmo tempo, atender às expectativas de torcedores e imprensa. A pressão, portanto, continua intensa, mas há alternativas em estudo que poderiam manter Diniz no comando mesmo que com mudanças significativas. Os rumores sobre a permanência ou saída de Fernando Diniz também envolvem questões contratuais, cláusulas e possíveis acordos financeiros que poderiam facilitar ou dificultar uma demissão imediata. Fontes internas sugerem que advogados do clube e consultores externos analisam cada detalhe do contrato, estudando impactos em pagamentos, indenizações e prazos, reforçando a complexidade de uma decisão rápida. Além disso, comentasse que patrocinadores e parceiros comerciais estão atentos à situação, avaliando repercussões em mídia e exposição de marca, o que poderia influenciar discretamente a decisão da diretoria. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores continuam a discutir teorias sobre substitutos, estratégias e impactos possíveis de uma mudança de comando, criando um ambiente de especulação constante. A narrativa que se forma é a de que a decisão sobre Diniz não depende apenas de resultados dentro de campo, mas também de fatores extracampo, como comunicação moral do elenco e percepção da torcida. Jornalistas próximos ao clube comentam que reuniões sigilosas entre diretores têm acontecido com frequência, discutindo cenários alternativos e estratégias de mitigação de riscos. Entre atletas, a incerteza influencia comportamento, motivação e percepção sobre adaptação a novas metodologias. Assim, o rumor sobre a possível saída de Diniz se mantém ativo, alimentando expectativa de torcedores, imprensa e profissionais do futebol sobre os próximos passos do Vasco. Um aspecto importante nos rumores é o impacto psicológico que uma possível saída de Fernando Diniz poderia ter sobre o elenco, especialmente considerando o vínculo construído entre treinador e jogadores durante sua passagem pelo Vasco. Fontes internas indicam que mudanças abruptas poderiam afetar motivação, desempenho e integração de atletas, especialmente aqueles que se adaptaram ao estilo ofensivo e abordagem psicológica de Diniz. Por outro lado, rumores sugerem que uma mudança estratégica poderia revitalizar o grupo, trazendo novos métodos, ideias e estímulos para partidas decisivas. Nas redes sociais, torcedores continuam divididos entre apoiar Diniz ou desejar uma troca, criando um ambiente intenso de especulação e debate. Analistas esportivos comentam que a diretoria deve considerar não apenas resultados, mas também a
continuidade de projetos e identidade do clube, avaliando se ajustes táticos ou mudanças de comando seriam mais eficazes. Rumores indicam ainda que reuniões internas discutem impactos sobre calendário de competições, planejamento e contratos de jogadores, reforçando que qualquer decisão será planejada com cautela. Entre jornalistas, a expectativa é de que anúncios possam ocorrer em breve, dependendo de resultados e evolução do clima interno. A narrativa de tensão e especulação se mantém alimentando teorias e debates constantes sobre o futuro do técnico. Enquanto isso, nos bastidores comentam-se nomes de possíveis substitutos, desde treinadores experientes em clubes de grande porte até profissionais emergentes que apresentaram desempenho notável em divisões menores, reforçando o clima de rumor. Fontes internas indicam que a diretoria estuda cada perfil, considerando afinidade tática, capacidade de motivação e perfil psicológico para lidar com pressão da torcida e mídia. A cobertura da imprensa esportiva destaca que cada movimento do clube é interpretado como possível sinal sobre a decisão final, aumentando especulações e teorias sobre o futuro do treinador. Entre jogadores, conversas discretas sobre adaptação e expectativa sobre novos métodos intensificam a sensação de tensão interna. Rumores indicam ainda que reuniões sigilosas abordam cenários de curto, médio e longo prazo, avaliando impactos positivos e negativos de cada alternativa. Nas redes sociais, torcedores comentam constantemente sobre escalações, estratégias e sinais de bastidores, alimentando o burburinho em torno de Diniz. A narrativa que se forma sugere que qualquer decisão será cuidadosamente planejada, considerando múltiplos fatores internos e externos. O clima de expectativa é intenso, mas ainda não há confirmação oficial sobre permanência ou saída do treinador. Para concluir esta segunda parte, o burburinho em torno de Fernando Diniz continua firme, com rumores sobre demissão ou permanência, se tornando pauta diária entre torcedores, jornalistas e membros da diretoria. Fontes internas sugerem que decisões estratégicas ainda estão sendo analisadas, levando em consideração resultados, desempenho individual e coletivo, impacto psicológico no elenco e pressão da torcida. Nas redes sociais, cada treino coletiva ou gesto do treinador é interpretado como possível pista sobre seu futuro, reforçando a narrativa de expectativa e tensão. Entre conselheiros e dirigentes, comenta-se que reuniões reservadas analisam diferentes cenários, buscando alternativas que minimizem riscos e otimizem resultados ao mesmo tempo que atendam interesses comerciais e institucionais. Rumores indicam que qualquer anúncio pode ocorrer a qualquer momento, dependendo do resultado de partida-chave e da avaliação de fatores internos e externos. Entre atletas, a incerteza influencia comportamento, motivação e percepção sobre adaptação a novos métodos. A imprensa esportiva acompanha cada detalhe, destacando especulações e possíveis estratégias, enquanto torcedores discutem possíveis substitutos e impactos no desempenho do time. Essa situação evidencia como a pressão e especulação sobre treinadores em clubes brasileiros podem ser intensas, tornando cada rumor uma narrativa que mistura expectativa, tensão e incerteza sobre o futuro do Vasco e de Fernando Diniz. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.